Eu estou decepcionado com a igreja. Em 30 anos aproximadamente de convertido, quase 12 como pastor aqui da comunidade, eu já ouvi essa expressão ou similares muitas, mas muitas vezes, de pessoas que se decepcionaram, que ficaram chateadas, que esperavam mais amor, esperavam mais cuidado, mais atenção, mais ajuda, mais apoio. As razões são, sem ser uma hipérbole, inúmeras. Se você já se decepcionou com presbíteros, se você já se decepcionou com diáconos, se você já se decepcionou com líderes de ministérios, com irmãos em Cristo, e se isso já aconteceu mais de uma, ou mais de duas, ou mais de 3 vezes, bem-vindo ao time. Eu também. A igreja é a organização, entenda, mais imperfeita da terra. A igreja, ela é composta de pessoas, como eu e como você. Então, não há dúvida, é verdade, a igreja decepciona a gente. Quando a gente fala de igreja, entendamos, nós estamos falando não da organização, da instituição, mas nós estamos falando do grupo de pessoas que compõem a igreja. Nós estamos falando de um organismo vivo, de pessoas. E a igreja, ela é composta de pessoas como nós. Eu queria trabalhar com vocês, obviamente, como o Parolim iniciou. Aliás, o Parolim já pregou aqui no início. 3 pontos. Inicialmente. Primeiro, todo mundo sabe que não existe nenhum grupo de pessoas, nem mesmo no menor grupo possível, um casamento, em que as pessoas não se decepcionem umas com as outras. Sim ou não? Eu estou falando de alguma coisa muito grande para você entender? Mesmo no menor grupo de pessoas possível, um casamento, um homem e uma mulher, há decepção em ambas as partes. Maridos que se decepcionam com as suas esposas, esposas que se decepcionam com os seus maridos. Bom, se eu estou usando a menor organização, o menor grupo, a menor organização, o que dirá da igreja? Tão eclética, com tantas pessoas diferentes em todos os níveis. Algo que só a igreja tem. Mas o fato é que nós nos decepcionamos. Por quê? Por causa de um pequeno problema. Nós somos o quê? Pecadores. Todos. A começar pelos presbíteros. E isso, obviamente, gera decepção. O mundo culpa a igreja. Existe uma frase célebre que diz assim: eu não vou para a igreja porque lá está cheio de hipócritas. E é a ideia de se culpar a igreja, de que mesmo sabendo que em relações entre pessoas há dificuldades, a igreja deveria ser perfeita. Para o mundo que a odeia, não que ela tenha realmente essa expectativa, mas é que ela usa armas contra a igreja. E o mundo
odeia a igreja e estabelece um padrão de relacionamento na igreja que não acontece em nenhum outro. Mas pelo ódio à igreja que o próprio Senhor Jesus disse que existe, então usa-se mais esse argumento. Mas todos nós sabemos que onde há pessoas, há decepção. De cada 10 relacionamentos, seja entre duas pessoas ou mais, há nos 10 a decepção. E o que é importante é o meu segundo ponto. Então, todos os níveis de relacionamento há decepção. O segundo é que, de forma alguma, os cristãos, eles não podem usar disso como pretexto. E ainda que eu tenha resquícios de um coração enganoso, não é o desejo do meu coração usar disso como justificativa, usar das minhas limitações, dos meus pecados, para dizer, não, somos imperfeitos e é assim mesmo. Não, porque ainda que nós reconheçamos que somos limitados, a mesma palavra que nos mostra isso, ela nos mostra que nós não devemos nos acomodar. Então, cristãos não desejam pecar, cristãos não desejam decepcionar pessoas, mas eu estou simplesmente constatando uma realidade. Infelizmente, ela acontece. O terceiro ponto, e aí é importante para você, essa pregação não é para as pessoas que decepcionaram você. Mesmo que elas estejam aqui, é uma boa possibilidade disso. Essa pregação é para a pessoa que você contempla no espelho. Não é para aquele irmão, irmã, presbítero, diácono que decepcionou você. Essa pregação é para você. A gente pode deixar combinado assim, essa pregação eu prego para mim, é para mim. Eu não vou olhar para ninguém que tenha me decepcionado. E eu espero que você faça o mesmo. Você deve olhar para você, se examinar à luz da palavra. E eu quero começar com uma reflexão, com um texto de Hebreus capítulo 12, verso 11. Mas antes eu preciso esclarecer que se você está aqui hoje, não, eu sou da igreja, não, você está onde a igreja se reúne, mas você só é parte da igreja se crer no Evangelho. E o Evangelho é o quê? A boa nova, a boa notícia. É aquilo que Deus fez em Cristo para salvar pessoas que se decepcionam, ou que decepcionam, pecadores. A Bíblia diz que todos nós fomos criados, ou melhor, todos nós nascemos em pecado. Mas Deus não criou o homem assim, Ele criou o homem e a mulher sem pecado. Mas um dia o homem e a mulher, o primeiro casal, decidiram desobedecer a Deus, e a partir daquele primeiro casal, todos nós nascemos em pecado, somos pecadores. E Deus não aceita o pecado, Ele não tolera. Ele precisa tratar com o pecado, Ele não pode jogar o pecado debaixo do tapete. Ele precisa tratar porque Ele é um Deus santo. E Ele já tratou do pecado, do meu e do seu pecado, se você crê, quando então, há 2000 anos, Ele enviou Jesus para, em uma cruz, morrer por pecadores. Ele tratou da forma, e a palavra diz que o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, purifica todos aqueles que creem nele de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele não ficou na morte, o Pai o ressuscitou 3 dias depois, e todos aqueles que creem em Cristo, o recebendo como Salvador e Senhor e se arrependendo de seus pecados, recebem uma nova vida. Aqueles que creem que Cristo morreu por eles, precisam entender que também nós morremos com Ele, com Cristo, como Paulo fala tão claramente nos seus textos. E todos aqueles que creram em Cristo, creram no Evangelho, estes fazem parte da igreja. Então, a minha reflexão
é para nós que fazemos genuinamente parte da igreja, corpo de Cristo, e não uma instituição. Ah, mas como que eu sei se eu faço parte? Creia no Evangelho. Arrependa-se de seus pecados. Mas eu queria tratar com vocês um verso que fala um pouco já para nós introduzirmos. Eu quero que você ouça a palavra, que você ore aí mesmo onde você está falando com o Senhor e que você considere a sua vida. Eu quero deixar claro também que eu não estou pensando em ninguém especificamente. Isso aqui não é um recado de púlpito. Como eu disse no início, eu já ouvi muitos decepcionados com a igreja, então nem dá para ser específico de pessoas que se decepcionam. Eu não estou pensando em ninguém especificamente. Eu mesmo estou entre estes que eventualmente se decepcionam com a igreja, que não deveriam. Mas acontece, porque nós somos pecadores. O primeiro texto é Hebreus, capítulo 12, verso 11. E aí, essa disciplina é para mim e para você decepcionados. Diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Ou seja, eu quero trabalhar conosco que nos decepcionamos com os outros. Bom, se eu quero trabalhar, isso é disciplina. E essa disciplina a gente não recebe com maior alegria. Eu gosto de brincar assim. A coisa que eu mais gosto é que quando alguém vem conversar comigo, corrigir dos meus erros. Eu não vejo a hora de alguém fazer isso. Não, nós não gostamos disso. Mas a disciplina, à luz da palavra, ela tem esse papel de tratar. Quando nós recebemos, porque nós somos orgulhosos, temos resquícios de um coração duro, a gente tende a resistir, a justificar, a dar inúmeras razões para dizer, para até um ponto que eu disse, é verdade, eu pequei, eu estou errado aqui. É minha culpa, meu pecado. Nós resistimos. Mas aqueles que realmente creem, ainda que resistam inicialmente, porque ela traz sim uma tristeza, um confronto com o nosso pecado, depois, para aqueles que creem, produz um fruto pacífico. É verdade, Senhor tem misericórdia, eu vou diante dele, eu confesso o meu pecado, eu peço perdão para ele, para o meu irmão, para a minha irmã, e acabou. Essa é a maravilha da igreja também. Reforçando, a disciplina hoje não é para quem te decepcionou, mas é para você decepcionado. E outra, você não deve olhar para quem te decepcionou, e aí eu quero ter uma salvaguarda aqui, mesmo se houver razão real para a decepção. Porque, infelizmente, boa parte dos casos das decepções são por coisas que, na realidade, nem um pecado foram, nem pecado era. Ou seja, se alguém realmente pecou contra você, você não deve olhar para as pessoas, deve olhar para você, se examiná-los a palavra. Se você já tratou com essa pessoa e houve arrependimento, que o Parolim trouxe, nós vamos ler o texto também, perdoe. Você não existe a menor possibilidade de você sequer admitir a ideia de não perdoar. Você não pode, como cristão, deixar isso criar raízes no seu coração. Agora, e se eu conversei com ela e ela não quis resolver? Bom, então você entrega nas mãos daquele que pode. Se ele é teu irmão ou tua irmã em Cristo, Deus sabe, como ninguém, tratar. Às vezes pode levar um tempo, mas ele sabe. Agora, se a sua decepção se deu porque você achava que deveria ter sido melhor atendido, se você achava que alguém deveria ter amado daquela forma que você especificamente entende como amor, cuidado, atenção, ajuda, apoio, você esperava, achava, mas não necessariamente tinha que ser assim, então não é esse o ponto. Esse aí você tem que deixar para lá mesmo. Não é essa a questão. Receba a disciplina da palavra e entenda
Você não é o centro da igreja, como um célebre pastor aí quis dizer. Você é o centro do coração de Deus. Que bobagem. Você não é, nem eu. É o Senhor. Examine o seu ego, examine o seu orgulho e lembre-se de algo. Deixa eu lembrar você, algo que, assim, talvez você nem pense. Você também decepciona os outros. Ou não? Alguém aqui arrisca dizer que não? Reflita também sobre onde está ou em quem está o seu contentamento. Porque se aquela decepção me corrói, onde está a minha alegria? Quem é a minha alegria? Nós não estamos lendo, eu tenho conversado com os irmãos, nós estamos nos grupos, nas casas, se você não participa, está perdendo. Nós estamos lendo um livro que chama O Segredo do Contentamento. Não tem nenhum cristão nesses grupos que não está sendo moído por aquelas verdades. Sim ou não? Aqueles que estão participando. Ou você ali leu, não, isso aqui eu tiro de letra, isso aqui para mim é facinho. Onde está a minha e a sua alegria? Eu espero no Senhor que essa correção produza fruto pacífico e de justiça no seu coração. Eu queria ver com vocês 6 pontos. Primeiro, eu estou decepcionado com a igreja, mas o primeiro ponto que nós devemos considerar é, sim, nós jamais deveríamos decepcionar nossos irmãos. Isso é fato. Eu não posso fazer isso com meu irmão em Cristo, com a minha irmã em Cristo. É claro que eu não posso fazer isso deliberadamente. Não, eu quero pegar aquele meu irmão e arrebentar com ele, eu quero maltratá-lo. Não, eu não posso fazer isso. Se eu creio em Cristo, eu não quero fazer isso. Agora, eu também não quero me isentar da responsabilidade minha como pastor, de que eu tenho que fazer o máximo para que isso não aconteça. É verdade que às vezes cristãos se decepcionam porque os seus pastores não cuidam como deveriam, e isso é verdade. Isso é verdade para mim e para os presbíteros e para os diáconos e para irmãos que às vezes poderiam estar do nosso lado e às vezes eles não estão. Nós não estamos dizendo não, que isso não acontece. A Bíblia é clara para dizer para nós presbíteros, 1 Pedro capítulo 5, versos 1 e 2, que nós devemos cuidar da igreja que não é nossa, mas de Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versos 1 e 2. Olha o que a responsabilidade que a palavra estabelece para o presbitério. Ele diz assim: agora uma palavra aos presbíteros. Pedro, inspirado pelo Espírito, aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes a vocês, presbíteros, que cuidem do rebanho de Deus, ou que Deus lhes confiou, portanto, dele, com disposição, e não de má vontade, e não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Então é verdade, eu vou citar apenas um versículo aqui, é claro na Escritura que os líderes, aqueles que governam, que cuidam, devem cuidar do rebanho de Deus. Porque o próprio Deus em Cristo deu a sua vida, então não é pouca coisa. Os presbíteros são os principais responsáveis pela igreja local, pelo cuidado da igreja local. Nós somos responsáveis por pastorear ou cuidar do rebanho de Deus. Isso é claro. E é por isso, eu lembro sempre do Paulo, quando ele dizia, quando ele lembrava de textos disso, ele falava, eu tremia diante de Deus, porque é uma grande verdade.
E se você olhar para você mesmo e ver dessa responsabilidade, se eu olhar para mim, nós vamos ver para quem nós devemos olhar nessa situação, eu vou me desesperar, porque é muita responsabilidade. Isso, o cuidar significa ensinar, proteger, orar, visitar, ajudar, apoiar, tudo aquilo que deve ser feito nesse cuidado. Se isso não acontece como deveria, é pecado. E o rebanho se decepciona. Portanto, nós não estamos, em hipótese alguma, nos isentando da responsabilidade. Nós sabemos disso, você que congrega conosco já nos viu tratar sobre isso algumas vezes. Quando nós falamos da importância da igreja local, nós sempre colocamos que há dois lados da moeda. Por outro lado, a palavra também manda que todos nos cuidemos. Não é só para presbíteros ou diáconos, mas todos. E um dos textos que resume isso é Gálatas capítulo 6, versículo 2. Irmãos, nós poderíamos ir em vários outros textos que falam de ambas as responsabilidades, tanto da liderança como dos membros. Mas eu creio que essa definição que Paulo estabelece, ela é muito ampla e se encaixa aqui. Não são somente oficiais que devem cuidar da igreja. Olha o que ele diz: para os cristãos, para a igreja local, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo se resume ao quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu carregar e aí faz parte desse cuidado de caminhar, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de estar juntos, de apoiar. A palavra fala muito disso. Levar as cargas é o cuidado entre cristãos, é o ensinar, é o proteger, é o orar, visitar, ajudar. E a gente é responsável, não somente os presbíteros são, mas toda a igreja é. E assim como eu ouço de decepções com os líderes, com pastores, eu também ouço de irmãos que se decepcionaram com um irmão que se decepcionou com outro e vice-versa. E eu estou citando apenas 2 versos, aqui há vários outros. Há vários outros ensinos na palavra, tanto para os oficiais, quanto para a igreja como um todo. Então, as ordenanças estão aí, elas são claras. Como cristãos, nós devemos obedecer. E se eu desobedeço, eu estou pecando. Mas a pergunta é: quem obedece sempre? Quem não erra no processo? Ou sou só eu? E o que acontece quando erramos? Nós decepcionamos. Isso acontece. Nós não temos que ser não, agora então não posso me entristecer quando alguém... Não é isso. Nós não somos de ferro, de gelo. Mas nós precisamos entender, isso acontece. O segundo ponto, eu tenho que dizer, não será a última vez que decepcionarão você e que você vai decepcionar outros. Não vai ser. Não tem chavão, confissão positiva, determina, profetiza, nada disso. Você e eu vamos errar. E isso, lembra, eu estou ressaltando, eu espero que fique claro, eu não estou minimizando a responsabilidade. Certa vez o meu irmão Pedrão,
o reverendo Herbert fala o Pedrão, o Pedrinho, ele foi conversar com Jesus. Pedrão, vocês entenderam, o apóstolo Pedro. E ele foi falar algo de fácil para ele e para nós, algo que era muito facinho, ele ia tirar de letra. E todos nós já ouvimos essa conversa que está lá em Mateus, capítulo 18, versos 21 a 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Todos nós já ouvimos, se não todos, a maioria já ouvimos esse texto. E é um texto que, convenhamos, né? Isso aqui é impossível. Agora, veja, Pedro está falando para Jesus de quem? Do meu irmão. Ele não está falando do meu irmão de sangue, ainda que tenha essa implicação, mas está falando do meu irmão de fé. E nós em Cristo somos irmãos. Sim, eu gosto de lembrar também, eu tenho uns irmãos lá na China, na Coreia do Norte, eu tenho vários irmãos, eu não conheço, nunca vi, nem vou ver aqui. Então eu tenho que trazer para nós aqui, que convivemos, nós somos, que cremos, somos irmãos. Pedro sabe que os irmãos fazem o quê? Pecam contra nós. Então, se o meu irmão pecar, ele sabe que isso acontece. Incrível, isso acontece. E Jesus sabe que Pedro, também pega contra outros. Ele pecou contra ele, Jesus. Pedro sabe que dá para, ele erra até 7 vezes. Olha que Pedro foi lá longe. Mas Jesus sabe que é bem mais. É bem mais, Pedro. O seu limite aí está muito raso. E olha que do ponto de vista legal, ele estava bem. Ele foi além, mas o meu padrão é outro para você, Pedro. A questão é, e aí? E para mim e para você, o que Jesus diz para nós fazermos quando a igreja nos decepciona? Está claro ou não? Ele é direto, ele diz, perdoe. Agora não é assim, eu perdoo, mas eu não esqueço, eu não tolero, não convivo mais, vou embora. Não, aí não dá. Eu abandono, troco de igreja. No Evangelho de Lucas, Jesus também não minimiza. Lucas, capítulo 17, versos 3 a 5. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Mas Senhor, como é que pode, como é que eu vou saber se ele está arrependido? Essa questão está fora de cogitação. Ele diz, perdoe. Então disseram os apóstolos, eu também diria essa mesma coisa, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque para esse padrão aí é impossível. Eu sei que alguns estudiosos que vão dizer que o aumenta-nos a fé tem um outro contexto, eu creio que é exatamente esse. Quando Jesus estabeleceu esse padrão, eu disse, Senhor, isso não tem condição nenhuma da gente fazer. Pois é, vocês não têm mesmo, não tem condição de nada. Aumenta-nos a fé Senhor, quebra o nosso orgulho, a nossa mágoa. Vem nos arrebentar, Senhor, porque isso aqui eu não tenho, eu sou cheio de mim mesmo. E o meu coração, a propensão para o meu coração é para o pecado. E é sempre alguém fez algo contra mim e eu estou ferido. Jesus não coloca nada disso em xeque. Ele estabeleceu categoricamente, perdoe. E aí então,
eles dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. Não é? Mas, Senhor, é a segunda, é a terceira vez que aquele irmão faz isso. E ele me decepcionou profundamente. Perdoe. Perdoe. Olha o que o irmão Matthew Henry comenta: Senhor, aumenta a nossa fé ou nunca seremos capazes de praticar um dever tão difícil como esse. A fé na misericórdia perdoadora de Deus nos permitirá superar as maiores dificuldades que nos impedem de perdoar o nosso irmão. Quando eu olho para Cristo, logo que eu olho para Cristo, eu falo: não, isso aqui, Senhor, o meu coração é duro, eu estou sendo orgulhoso, mas eu não posso admitir que eu não posso perdoar. Terceiro ponto: sim, a igreja às vezes nos decepciona, mas cristãos autênticos não vivem sem ela. Hoje existe um movimento dos desigrejados. Por que há um grupo de desigrejados? Qual a razão central? Eles se decepcionaram com alguém. É essa a razão, né? Você não precisa ser um estudioso do movimento desigrejado. É isso que aconteceu. Essas pessoas se decepcionaram com alguém. Agora nós cremos e insistimos nesta verdade de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É um texto que nós sempre trazemos à tona. Ordenança da palavra incondicional. A não ser que a pessoa esteja totalmente impossibilitada, ela deve obedecer o que está escrito aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixe de estar com a igreja. Pelo contrário, caminhe com ela. É difícil, mas é claro que é difícil. Mas é aquela frase, né? Ruim com ela, pior sem ela. Lixo essa frase, né? Mas a verdade é que nós temos as limitações, dificuldades. Sem a igreja, a situação não vai melhorar. Nós precisamos uns dos outros. Deus estabeleceu assim. E agora, vamos lá. Será que quando Deus estabeleceu essa ordem, Ele sabia quem seria a igreja? Será que Ele sabia quem ia compor a igreja dele? Claro. Ele sabia que ia ter pessoas difíceis? Claro. Difíceis como eu e como você? Uma das reações mais comuns é essa. Presbítero, diácono, o líder, o irmão, a irmã, pronto, já coloquei todo mundo. Me decepcionaram. Aí, as etapas, eu começo a murmurar, depois eu começo com maledicência, daí depois eu começo a guardar mágoa, e daí depois eu começo, e não é assim característico, né? Às vezes pode acontecer simultâneo. Eu começo a não congregar, eu começo a deixar o convívio com os irmãos. E alguns simplesmente vão embora, trocam de grupo. E eu estive pensando isso há algum tempo, que amor, prazer e alegria pela igreja local é este? Não, eu amo meus irmãos, mas alguma coisa, eu vou embora. Do nada. Ou por razões que eram tão pequenas, eu convivo com aqueles irmãos por um tempo, e do nada eu vou embora. Que amor é esse? Que prazer na igreja é esse? Afinal, todos nós, como nós já vimos, todos nós erramos, ou não? Todos nós magoamos os outros, ou não? O abandonar, o congregar, é pecado.
por razões que é isso, aquilo, é pecado. Agora, eu estou falando, irmãos, estou falando para mim, às vezes a gente está passando por lutas e dificuldades que eu não tenho vontade de vir. Eu estou falando a verdade. A minha carne, que tem que ser mortificada, me leva a isso e me enche de razões. E olha que, até que eu acho que eu sei argumentar bem. Só que quando eu vou para a palavra de Deus, todos os meus argumentos caem por terra. Trocar de igreja porque me decepcionaram é imaturidade. É difícil já dizer isso, mas é verdade. Por isso que você tem que considerar, lembra que eu falei para você orar antes. Afinal, na outra igreja, sabe o que eu vou encontrar lá? Sabe o que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar lá, eu na outra igreja. E por consequência vai ter outros irmãos. E o que vai acontecer lá? Eu vou me decepcionar. Mas eu vou decepcionar outros. Será que na outra igreja eu também não vou falhar? Pastor Justin Jackson, ele nos leva a refletir um pouquinho sobre possíveis razões para a decepção. Ele diz: em nossa caminhada com Ele, com Deus, Deus, está trabalhando para expulsar os nossos desejos errantes. Somos pecadores, o que significa que temos tendência a querer outras coisas além de Deus e de sua glória. Quando uma pessoa está decepcionada, é uma oportunidade dada por Deus para testar os desejos do coração. Lembra que o Paulinho trouxe aqui no começo, eu preciso examinar meu coração. Tiago 4 afirma abertamente que guerras e contendas, o que incluiria nossas brigas e divergências e decepções na igreja, são por causa das paixões que estão em guerra onde? É preciso humildade para admitir que nem tudo o que queremos é espiritualmente bom para nós, ou tem a intenção de trazer glória para Deus. Irmãos, eu estou sendo tratado nisso aqui. Mas e aí, o quarto ponto? Como agir? Seja misericordioso com os que te decepcionam. Paulinho trouxe esse texto, Mateus capítulo 7, versos 1 a 5. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está ensinando aqui? Que eu não devo julgar, não significa que eu não devo tratar, isso a palavra fala que nós devemos tratar uns com os outros, confessar os nossos pecados, nos perdoarmos. Se o teu irmão vai errar com você, você vai lá e trate com ele. Se você souber, você vai e trate. Nós não estamos desconsiderando essa verdade. O ponto é como nós fazemos isso e o padrão que nós estabelecemos para tratar com o erro do outro, porque o meu pecado na vida de um outro irmão é muito mais grave lá do que comigo. Jesus está dizendo que eu não devo julgar o meu irmão em Cristo por seus erros.
Não que eu não deva tratar, mas e se eu for tratar, eu devo ser o quê? Misericordioso com ele quando ele me decepcionar. Lembra, e isso não é, eu me decepcionei por algo que eu esperava, mas que na realidade era uma percepção diferente. Na realidade, não era pecado, mas você esperava algo que não aconteceu, mas nem era necessário pedir perdão. Não estou falando disso, estou falando se houver erro, pecado, nós devemos ser misericordiosos com aqueles que nos decepcionam. E por 3 razões. Primeiro é que eu decepciono também. Quando eu errar, eu espero que tenham misericórdia de mim, ou não. Quando eu espero que aquele irmão, meu irmão, você me perdoe, aquela hora eu errei com você. E eu espero que ele esteja pronto em me perdoar. Então, o que eu não quero que façam para mim, não é a lei áurea. A segunda razão é que o Senhor, assim, Ele coloca várias restrições para ser misericordioso comigo. É assim? Não. Ele é misericordioso em todo o tempo para comigo. Ou quando Ele falou para Pedro para perdoar, será que Ele estabeleceu um padrão que Ele não? É claro que Ele é. Ele é rico em misericórdia, Ele tem prazer em perdoar, Ele não resiste a um coração quebrado. Então, se o Senhor me perdoa, Ele é misericordioso, então eu devo ser misericordioso. A terceira razão é que, e é o ponto aqui, Ele não vai ser misericordioso com aqueles que não forem. Então Ele não vai perdoar, não, Ele vai usar de circunstâncias para tratar com aquele coração duro. Até que reconheça e seja misericordioso, como Ele é conosco. O irmão D.A. Carson diz assim: a pessoa que julga por não ser perdoadora e amorosa, testifica a própria arrogância e impenitência, pelo que exclui a si mesma do perdão de Deus. É duro, mas é isso. Quinto ponto: valorize o centro da igreja. A palavra. Eu já citei esse caso, mas ele é pertinente. Há muitos anos, quando eu estava, a estrutura era bem pequenininha, onde está o Berzotti e a Paula, e eu sentei para conversar com um casal de irmãos, eles saíram daqui faz tempo, e eu perguntei para eles: para vocês, o que é mais importante na igreja? E a resposta de bate-pronto foi: receber bem as pessoas. Entenda, nós não cremos nisso. Nós, na comunidade, não cremos nisso. Você está dizendo que não tem que receber? Não. A gente procura fazer, mas isso está longe de ser o mais importante. Não tem que cuidar? Bom, eu já falei no início que nós somos responsáveis, mas isso não é o mais importante. Para nós, na comunidade cristã de Londrina, o mais importante é a fiel exposição da Escritura centrada no Evangelho. Por quê? Algumas respostas. Porque é só a palavra e não nós que é inerrante e infalível. Nós somos errantes e muito falíveis. Porque a marca distintiva da verdadeira igreja é estar centrada na palavra. Olha o que a igreja é hoje. Qual é o resumo do que a igreja é hoje? Nós vamos fazer as coisas que as pessoas querem que nós façamos para elas. E olha onde isso chegou. Agora, vamos lá. Vai satisfazer? É claro que não. Porque as pessoas continuam decepcionando e sendo decepcionadas. O homem não é o centro da igreja. É a palavra. Uma terceira razão é porque, e aí eu uso Lutero, a palavra fez tudo. Louco, Lutero, mas você causou, foi o estopim de um dos maiores movimentos na história da igreja. E ele diz: a palavra fez tudo. Isso é maravilhoso.
É porque o que isso tem a ver? É porque na palavra, na mediação do poder do Espírito, Ele vai cuidar de tratar com aquele coração magoado, decepcionado. Ele vai tratar com aquele que decepcionou, é a palavra. É por isso que a exposição da palavra, o poder do Evangelho. Às vezes tem gente ouvindo, não entende. De repente, ela, é isso, eu precisava tratar disso, eu estou errado aqui, mas irmãos, ouviu várias vezes isso. Por isso que a palavra tem que ser exposta a todo momento, porque o Espírito de Deus age por meio da palavra. É por meio da palavra que corações decepcionados são tratados. É por meio da palavra que corações que decepcionam são tratados. Não é por técnica humana, não é por tentar fazer isso para te agradar, não, porque nós vamos errar uns com os outros. Novamente, estou fazendo várias ressalvas. Não é pretexto, nós não queremos fazer isso, mas acontece. Ela, a palavra, no poder do Espírito, vai cuidar dessas questões. É por isso que nós vamos tratar, é o que eu estou fazendo pela graça de Deus agora. Alguém pergunta, mas a comunidade, a CCL, é bíblica e cristocêntrica? Pela graça de Deus, eu creio que sim. Mas e ela sendo bíblica e cristocêntrica, ela não deve amar o próximo? É claro que sim. É mandamento. E nós, pela graça de Deus, nos vários ministérios que desenvolvemos, procuramos fazer exatamente isso. Nós, nos ministérios que a comunidade exerce, nós estamos objetivando fazer isso para a glória de Deus. Só que nós erramos em todos eles. Eu poderia pedir para alguns irmãos que se sentem amados, cuidados, atendidos, ajudados, apoiados pelos irmãos da comunidade, a se manifestassem. Eu creio que alguns, talvez poucos. Agora, irmãos, mesmo vocês, se você não viu ainda, nós vamos errar com você. Não porque a gente queira, mas porque nós somos falhos, pecadores, todos no processo de santificação, sendo quebrados, tratados pela graça. Mas nós erramos. E é por isso, e aí esse texto é maravilhoso, lembra, eu estou trazendo alguns versos apenas, que Jesus vai dizer qual que é o processo de tratar com as nossas decepções. Onde está o centro, Jesus? João, capítulo 17, verso 17. Esse versículo se aplica a tudo. Sim, se aplica a tudo mesmo. Você usa esse versículo, pois é, mas é ele mesmo. E é Jesus que disse. Não dá nem para querer fazer, como alguns tentam fazer, separar Jesus da palavra, porque é Jesus falando da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que nós vamos tratar? Pela palavra. No centro da igreja, de uma palavra que não erra, a Bíblia, a palavra de Deus. E por último, agora é a palavra? É. Mas por que então que as pessoas que citam a palavra distorcem a palavra e há erros, há mágoas? Bom, porque aí nós precisamos olhar para o centro da palavra, que é Cristo. Ele nunca decepciona. Alguém aqui que creu em Cristo pode dizer, eu já fui decepcionado por Jesus. Ele já me decepcionou. Você pode dizer, eu esperava algo que ele não me deu. E aí você se decepcionou? Sim. Você já pediu alguma coisa que ele não deu? Sim. Então você se decepcionou, certo? Mas vamos lá, quem sabe o que é melhor para você? Qual é a vontade boa, agradável e perfeita? De quem é? Mesmo que eu peça alguma coisa que não tem que ser, nós estamos orando pela escola, não, ela vai, isso é vontade de Deus, mas tem certeza absoluta, mas e se ele no final dizer não? Eu me decepciono, mas logo que eu olho para a palavra eu vejo que o meu Deus, o Deus do universo, sabe o que é melhor.
nós não estamos nos isentando de novo. O fato é que eu e vocês somos falhos. E se todos ficarmos guardando as nossas decepções, a igreja acaba. Se eu guardar minha decepção com você, e você guardar comigo, e nós fizermos um grande movimento de guardar decepções uns dos outros, aqui acaba a igreja. Olha o que a palavra fala, para quem nós devemos olhar. Aquele que não nos decepciona. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O que o escritor aos Hebreus está falando? Da santificação, do crescimento em Cristo. E aí, como é que isso acontece? Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, eu vou olhar sempre para Ele, e nele nunca vai haver decepção. Nele eu sei que eu posso confiar. Ainda que muitas vezes sim eu esperava algo que não era, que Ele não ia me dar, e que eu criei uma expectativa que não era a vontade dEle, Ele nunca nos decepciona. Capítulo 13, um pouquinho à frente, verso 5 aí de Hebreus, ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É Ele, é o Senhor. Por isso que se eu olhar para Ele, eu não vou ficar olhando para as circunstâncias. Agora, lembra, nós estamos falando do padrão de Deus, de algo que Ele nos ordena. Mas porque nós somos pecadores, de vez em quando nós tiramos os olhos dele, e aí eu olho para o meu irmão, olho para a minha irmã, e aí nós vamos nos decepcionar. Mas ele fala: olha para mim. Não é isso que o texto diz, que nós acabamos de ler? Olhando firmemente para Ele. O Senhor nunca nos decepciona. Nós também não o decepcionamos, né? Essa é pegadinha. Nós decepcionamos a Cristo, sim ou não? Não, no sentido de que Ele sabe tudo. Não vai ter nada que você vai fazer e você pecou contra o Senhor. Rapaz, eu não esperava que você fosse fazer algo assim comigo. Eu jamais esperava isso de você, Marco. Então, nesse sentido, nós nunca decepcionamos a Ele, nós o entristecemos. E como é que se dá isso? Eu não sei. Eu não preciso saber. Agora, o que me maravilha, irmãos, é que mesmo Ele sabendo, mesmo Ele tendo estabelecido todos os dias da minha vida, e sabendo cada passo que eu vou dar, cada pecado que eu ainda infelizmente vou cometer, Ele nunca deixa de me amar. Ele está dizendo: eu vou estar com você para sempre. Eu nunca vou ficar triste com você, decepcionado com o que você fez comigo. Eu vou entristecer, infelizmente. Mas sempre que eu me chegar a Ele, eu falo assim: tem misericórdia. Está perdoado. Onde? Lá na cruz. Já foi perdoado. Ele nos ama com amor eterno. Não é verdade? Que a palavra de Deus diz: com amor eterno. Ainda que ele se entristeça, ele não fica decepcionado nesse sentido. E ainda que ele se entristeça, quando nós vamos diante dele e pedimos: Senhor, tem misericórdia, me perdoe, ele perdoa e esquece. Esse é o nosso padrão. Esse deve ser o padrão da igreja. Inatingível para a nossa força, é claro que é inatingível. Mas nenhum de nós aqui está falando para você fazer isso na força da sua carne, mas está falando para nós andarmos nele, em comunhão com Ele, pelo poder dEle, Ele vai nos capacitar. O que nós poderíamos aplicar, irmãos? Como igreja, nós devemos fazer de tudo para nos amarmos
nos relacionarmos, nos cuidarmos. Isso a Bíblia é clara em dizer. Isso não significa o fato de eu estar trazendo aqui, nunca mais vou falar nada para o presbítero Marco. Não, você pode e deve falar, você pode e deve abrir o seu coração, porque a gente não, aqui pelo menos não tem o dom da revelação nesse sentido. Então é importante que você compartilhe o que está doendo, que você talvez espera algo, mas não aconteceu, e se houve pecado, vai haver arrependimento, perdão, mas às vezes você está esperando algo que não necessariamente teria que acontecer, e aí Deus precisa tratar, Ele vai precisar tratar no seu coração de qualquer forma, de perdoar mesmo que tenha sido pecado, ou às vezes de abandonar aquela expectativa que você tinha que não necessariamente tinha que acontecer. Então nós devemos, é claro, buscar, e eu creio pela graça de Deus, irmãos, é sempre pela graça de Deus que nós, como igreja local, nós procuramos fazer isso. Nós estamos procurando andar assim. Mas nós somos falíveis. E nós pecamos. Todos nós devemos ter esse olhar de misericórdia uns para com os outros. Não quando não há arrependimento de algo que foi declaradamente, que a palavra diz que é pecado, de maneira clara, mas com as nossas falhas, onde há confissão, e você vê sinais de arrependimento, de lutas, nós devemos caminhar juntos, porque todos nós estamos nessa caminhada. Todos nós. Eu estava conversando com o Flavinho ontem, estava comentando que ele tem lido, ele está comprando os livros do Matthew Henry, e é um homem de Deus, foi um homem de Deus na história, e a gente estava lembrando, assim, irmão, foi um homem de Deus, é usado, mas ele também estava num processo, agora ele está na glória, mas ele estava num processo de santificação. Não existe nenhum homem ou mulher de Deus que não esteja nesse processo, nem aqueles que estão vivos hoje que nós admiramos, todos eles estão. E um princípio no relacionamento com a igreja é de misericórdia, de se eu errei, me perdoa, se erraram comigo, você está perdoado, vamos caminhar junto. Nós, pela graça, temos procurado andar assim. O que nós podemos concluir? Sim, vai haver um dia em que nós, como igreja, nunca mais nos decepcionaremos. Nós esperamos por aquele dia, onde nós vamos estar, não dá nem para imaginar, o nosso nível de relacionamento como irmãos em Cristo, na mais pura verdade, transparência, amor, misericórdia, graça uns com os outros. A questão da misericórdia é uma boa pergunta, se vai ter no Novo Céus, Nova Terra, né? Mas do amor, da graça, porque não vai precisar ser mais necessário perdão, não vai haver mais pecado, mas de relacionamentos absolutamente transparentes, de amor verdadeiro, lá vai ter. Aqui nós erramos. Será no novos céus e na nova terra. Até lá, ferro com ferro precisarão ser afiados. Como Provérbios 27:17 diz, até lá que pela graça de Deus, como Paulo escreve aos Efésios, que nós nos dediquemos para manter a unidade que Deus estabeleceu em Cristo com a sua igreja.